Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem aí com vocês? Vocês estão legais? Hoje eu vou estar aí ensinando a vocês, certo? Hoje vai ser um vídeo de como desenhar, certo? A partir do esboço ou desde o esqueleto, certo? Até a finalização de um desenho. Então não se preocupem se o vídeo ficar longo, ok? É só você, caso eu esteja falando pouco durante as partes, você dá uma pequena pulada aí, certo? Para você estar entendendo como funciona. Então, primeiramente aí, eu vou estar fazendo aí um esboço de um esqueleto para depois montar o esboço do corpo e depois vou estar montando a personagem, certo? Eu vou estar aí usando uma referência, mas só do corpo, não vou estar usando referência da personagem em si. Eu vou estar desenhando aí a Caulifla do Dragon Ball Super, a primeira Super Saiyajin, ok? Então fiquem aí com o vídeo, bora pra intro e let it go! Certo, então voltei aqui, bora pra explicação, ok? Como fazer um esqueleto virar um esboço de um corpo completo? É simples, galera. Lembram-se do bonequinhos de esqueleto? Quando a gente começa a aprender a desenhar, a gente só faz esses bonequinhos. Muita gente aí sabe do que eu tô falando, certo? Quem até não desenha sabe do que eu tô falando. E o modo simples de você estar montando um corpo inteiro só usando esse esqueleto. É o modo de como eu desenho de vez em quando. Então eu vou ensinar essa técnica básica. Para você montar o esqueleto, você precisa da cabeça, certo? Então, primeiramente, o que você vai fazer? Você vai moldar a forma da cabeça. Você vai fazer uma linha reta, meio curvada para cima, em cima. Ela tem basicamente aí uns 3 a 5 centímetros, certo? Pode ver aí. Depois eu vou fazer a forma que eu quero da cabeça, sempre usando uma imagem de referência, ok? Pode ser um esboço mesmo, mas tem que ter uma imagem de referência do que você estiver fazendo. Depois aqui eu moldo o tamanho que eu quero o rosto. Eu estou usando aí uma imagem de referência só do do esboço, então não se preocupem aí se eu não estiver explicando direito. Eu vou deixar a imagem aí na descrição e a imagem tá aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui agora. Então, vendo a imagem aí, olha como fica mais fácil. Você faz aí como se fosse um mais curvado, certo? Do jeito que você quer. Aqui vai ficar a lateral mais curta do rosto e aqui a lateral mais longa do rosto. Então assim fica mais fácil. Na linha de cima você vai deixar ela em cima da área da orelha. E aqui você já molda uma orelha, certo? Pode ver aí, fica bem mais fácil assim. Aqui nessa área de cima eu já vou moldar a parte de cima da cabeça. É um pouco difícil, mas é simples. Um meio círculo para poder juntar essas duas áreas. E aqui mais meio círculo para juntar as outras duas. Tendo isso em forma, posso moldar o queixo. Da orelha a gente molda aquele tracinho do maxilar. Aqui a gente já molda uma área do rosto juntando com a outra parte, certo? Você viu como eu fiz? Aqui eu fiz uma curvinha e moldei mais outra curva mais aqui para poder juntar. Moldando essas áreas, você já pode usar aqui a linha reta para poder formar o rosto. É bem simples formar o rosto, certo? E a partir de moldado a cabeça, você já pode moldar aí as outras áreas do corpo. Então, primeiramente você pode medir aí da área da cabeça, você pode medir aí usando círculos. E eu vou usar assim. Então, primeiramente aqui na metade aqui da área da cabeça, certo? Aqui você vai moldar o pescoço. Então, geralmente ele começa aqui. Vou fazer um pouco mais para cá. E ele fica assim. E a partir daí eu vou começar a usar os círculos para poder moldar o ombro. Então ele não fica tão longe nem tão perto
da cabeça, certo? Então eu vou colocar aqui um círculo. É meio difícil de desenhar círculo, mas é bem simples, pode perceber. Coloquei um círculo aqui. Aqui eu vou poder moldar. Eu vou colocar um círculo pequeno aqui, certo? E aqui do meio do círculo você vai fazer uma reta até o centro da cabeça, certo? E fica mais fácil. Aqui eu já vou usar o próprio círculo para poder moldar o ombro. Aqui então eu já vou moldar o outro ombro seguindo a linha que eu fiz, ok? Sempre seguindo a linha que você fez. Pro braço, você já tem que medir mais ou menos como seria o corpo. Então, da cabeça, o ombro ele já mede mais ou menos a metade dela, digamos assim. Então, fica mais fácil de estar moldando a anatomia dela assim. Aqui eu já vou usar o círculo para poder moldar o ombro, certo? E essas linhas aqui depois você só apaga, isso só vai ser um esboço, certo? Aqui, usando essa área aqui do círculo, eu já posso moldar o seio dela, certo? Fica mais fácil aí de estar fazendo. Já tenho o seio, já posso aí já moldar o outro na mesma linha. Então vou fazer aqui uma linha para o corpo, certo? Na qual já vai ser aquela linha que vai servir para a camisa dela, então eu já vou deixar aí. E aqui vou fazer o outro seio. É um pouco difícil de desenhar uma área grande circular, mas o resultado fica bem legal no final. Então eu já fiz o outro seio aí, já fica mais fácil de estar moldando o resto. Já tenho o seio, a área do cotovelo fica um pouco embaixo dela, então aqui eu vou fazer outro círculo. Lembrando que é do mesmo tamanho desse aqui, só no pulso que o círculo diminui. Então do mesmo tamanho aqui, você vai medir, certo? Do meio dele até o final, então aqui dá 3 centímetros. Aí aqui, do meio do círculo, você mede até o pulso, dá mais 3 centímetros corretamente. Você sempre vai fazendo assim, essas áreas aqui elas sempre têm praticamente o mesmo tamanho, do ombro até o cotovelo tem um certo tamanho, então do cotovelo até o pulso vai ter o mesmo tamanho. Então aqui eu faço um círculo um pouco menor para moldar o pulso, pode perceber aí a diferença, ó, um círculo menorzinho, aqui outro círculo maior do mesmo tamanho que esse daqui. Então do meio eu vou moldar aí uma linha, e dessa linha eu vou moldar aqui para o braço dela ficar um pouco mais pro lado, certo? Fica mais fácil de estar moldando assim. Aqui o braço dela tá meio curvado, então eu vou moldar aqui primeiramente a área do corpo dela. Aqui vou usar para a área de molde da axila. Então aqui como a área das costas dela, aqui a barriga vem um pouco para frente na imagem de referência. Aqui vou usar para poder fazer as costas dela. Pode perceber que já tá ficando uma anatomia bem simples de fazer. Masculino é muito mais difícil, você tem que fazer praticamente os músculos. Do feminino não, você não precisa fazer tudo isso. É só você usar o modo de esqueleto que eu tô ensinando. Aqui então, como você já tem os seios junto com o, o braço, você não precisa daquele esqueleto no meio. Aqui sim você vai precisar, certo? Aqui você vai precisar. Então aqui você só vai acompanhar aquela linha para fazer a região daí do quadril, certo? É só sempre você prestar atenção na imagem de referência que você consegue fazer facilmente. Aqui você só deixa o meio, certo? Apesar que não é o meio correto. Ok. Você segue sempre aquela área do seio. Então vai ser mais ou menos aqui. Para você demarcar aonde vai ser o centro do corpo dela. A cabeça, os seios e a barriga. O quadril você também vai deixar aí no centro. Certo? É bem simples, não tem segredo. Aqui já vou moldar o braço. Aqui vou moldar a área do antebraço e do pulso. E aqui a mão. A mão é mais difícil. Você pode usar aí um quadrado ou
o formato mesmo dessa área aqui do punho, certo? Aqui vou colocar o dedão. Aqui já vou fazer os dedos. Fazer um dos dedos mais esticados do que os outros. Viu? É bem simples moldar. Não tem segredos. Aí, viu? Não tem segredo. É algo muito fácil de moldar. Aqui então, o braço dela eu vou moldar pra cá. Mesma coisa aqui, você só precisa saber o ângulo certo. Então, aqui vou moldar uma área. Aqui já vou moldar outra área, certo? Aqui é aquela dobra da mão que tá mais assim, então você já tem mais ou menos uma noção. Sempre façam treinos de mão para você ter uma noção aí de como funciona. Aqui vai ser o dedão. E aqui vou fazer 4 círculos para os dedos. Certo? Então já fica bem mais fácil de estar moldando a mão. Olha aí como é simples, certo? Depois no final a gente só vai arrumar, porque esse é o esboço. E aqui, como a gente já tem essa área aqui, a gente só faz uma área mais avantajada aqui por causa dos glúteos delas, viu? Aqui a gente já deixa demarcado do glúteo para a área íntima da nossa personagem, certo? Aqui é a mesma coisa. A gente já meio que monta o manequim. Aqui a gente já demarca também a outra área, certo? Fica bem mais fácil. Aqui a gente já pode moldar a nossa perna, mas é pelo fato. Aqui você já pode fazer, como a área da perna dela tá meio dobrada, esticada uma para um lado e outra para o outro lado, a gente vai fazer o seguinte: você pega o meio, certo? E você coloca pro lado que você quer, mas aí você só faz até a metade, certo? Então aqui a gente faz assim, faz aquele círculo pro joelho, certo? E já faz mais 2 círculos aqui. E aqui também. Pro joelho. A área aqui. E aqui, como não vai ter, a gente vai fazer aqui só pra panturrilha. Aqui a gente já pode moldar. Você faz até o centro do círculo, certo? E aqui pro pé, você vai medir da área aqui que você fez, certo? Daqui. Você vai medir, ok? Vamos lá. 4 centímetros. Até a área que eu quero. Mas é sempre a área da panturrilha aí, ela sempre tem praticamente 1 centímetro a mais, digamos assim. Então aqui tem 4. Aqui eu vou usar 4,5, certo? Para a área que eu vou querer a panturrilha. Ok? Então vou demarcar aqui o ponto. Ok? Vou demarcar aqui o ponto que eu vou fazer o círculo. Vou usar 5 centímetros, desculpa. Aqui vou usar 5, então aqui praticamente você faz uma linha onde a área do pé dela ficaria. Então aqui vai ter também a mesma medida. Então aqui eu vou fazer o círculo só até a metade. Aqui vou fazer o círculo. Mais as 2 voltinhas, certo? E aqui também fazer o círculo um pouco acima. Eu fiz o círculo um pouco acima, do centro você mede até o outro círculo. E aqui você mede a areazinha, ok? Então fica mais fácil de estar moldando assim a anatomia. Aqui agora você usa as áreas para fazer a reta. Aqui até a área que você fez o joelho. Aqui da panturrilha você molda até esse ponto aqui, mas como é curvado então não precisa completar, ok? Aqui você já molda a panturrilha naquele formato mais, né, retangular,
com uma curva, né? Uma meia lua aqui e aqui uma reta. Aqui uma meia lua aqui e uma meia lua dobrada. Aqui você faz a panturrilha, certo? Já deixa aquela área pro pé. Aqui já fazemos acompanhando essa área aqui da panturrilha. Da panturrilha não, da coxa, desculpem. Aqui o joelho. Aqui a gente acompanha a área da panturrilha, certo? Não muito dobrado, certo? E aqui a gente faz o seguinte, para o pé, uma dica minha mesmo, é você usar triângulos. Então aqui acompanhando essas áreas você faz triângulos, certo? Aí fica bem mais fácil. E aqui você só usa para o calcanhar, vira um pouco para o pé e usa também para fazer o triângulo para fazer o pé também. Depois disso você só vai apagar, ok? E vai moldar o corpo do modo que você fez. Então é sempre bom estar treinando a anatomia aí, viu, galera? Essa anatomia aqui é avançada para quem tem experiência, certo? Se você não tem tanta experiência, pode estar tentando também do modo que eu fiz, mas sempre lembrando, da área da barriga você pode estar moldando aqui, ó. Certo? Ok? Aqui o esqueleto, aqui você já deixa aquela área para os seios e aqui você só molda pro pescoço. Aqui aquela área para os seios, ok? E fica mais fácil assim. Então, a anatomia aí de uma personagem já foi criada. No próximo vídeo vou estar usando essa anatomia aí para estar fazendo aí a nossa personagem, a Caulifla. Ok, é uma criação, eu estou usando só o esboço da anatomia para fazer essa criação, certo? Vou estar fazendo ela aí de um modo diferente do que vocês estão acostumados a ver no anime do Dragon Ball aí. Ela apareceu recentemente, mas já é uma grande personagem aí. Então a anatomia aí já tá bem explicada, digamos assim, certo? Do modo que eu uso, do modo que eu faço para personagens. Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Falou!